Era só mais um dia normal no vilarejo, mas do nada um terremoto aconteceu. As pessoas entraram em pânico sem saber o que estava rolando. Mas aí é revelado que isso daí tudo era apenas nosso protagonista caminhando. Quando o jovem Hyun caminhava, parecia que o mundo ia acabar. Todos ficavam completamente chocados, e mesmo ainda jovem, ele já pesava várias toneladas. Apesar disso, o rapaz Hyun sonhava em se tornar o mestre supremo das artes marciais. Mas o problema era que até o mosquito pousando no seu pescoço já era o bastante para fazer ele cair e perder o equilíbrio. Quando seu corpo gigantesco caía, o estrondo podia ser ouvido do outro lado do país. Seu corpo era gordo e inútil, mas Hyun sabia de uma coisa: em algum momento, alguém iria aparecer e mergulharia todo o Murin no caos. Esse futuro traidor era assustadoramente talentoso e acabaria unificando todo o Murin. Seus pais também morreram no caos causado por ele. Por isso, mesmo sendo alguém aparentemente comum e fraco, Hyun foi aceito como discípulo por 6 mestres das principais seitas, passando por um treinamento infernal em que a vida era muito pior do que a morte. Tentaram perfurá-lo vivo, congelá-lo vivo e até queimá-lo. Tudo isso serviu para fortalecer o seu corpo, como parte do plano dos seus mestres para torná-lo extremamente poderoso e resistente. Então o garoto Hyun foi enviado de volta no tempo para mudar o destino do mundo, mas ele nunca imaginou que acabaria preso novamente em seu antigo corpo gordo e inútil, que é incapaz de praticar artes marciais adequadamente. E de volta ao presente, ele estava sendo tratado por Jang Soo-young. Enquanto pensava em como derrotar o futuro traidor que iria causar todo aquele caos, ele se lembrou de algo importante. Antes disso, precisava conseguir ginseng virgem. O médico e o responsável pelos cuidados de Hyun discutiam sem parar sobre a saúde dele, e ele mal conseguia pensar direito, até que finalmente se lembrou de algo crucial. O futuro traidor iria conseguir o ginseng virgem dentro de 6 meses, ou seja, ele precisava agir imediatamente. O protagonista se levantou do nada e disse ao pai que precisava caminhar. Seu pai imediatamente ordenou que trouxessem a maior cadeira disponível. As pessoas encarregadas de levar a cadeira precisavam ser as mais fortes da propriedade, mas Hyun recusou. Como disse antes, ele quer andar sozinho. Mesmo assim, o seu pai ainda chamou os guardas para ajudá-lo. A cena emocionou o velho. Afinal de contas, o rapaz Hyun não andava sozinho desde os 10 anos de idade. Nos dias seguintes, ele treinou arduamente, caminhando pelos pátios durante o mês inteiro. Mesmo assim, seu corpo pesado continuava sem qualquer sinal de mudança. Ele até subiu na balança para conferir, mas nem mesmo colocando vários porcos sobre ela, o peso parecia mudar. A corda chegou a se romper enquanto Hyun tentava se lembrar do nome do futuro traidor. O vassalo dele tentou dar aquela consolada, dizendo que perder peso não ia acontecer da noite para o dia. Era necessário controlar a dieta, reduzir açúcar e aumentar proteínas. Sem falar que tem que fortalecer músculos com exercícios. A recuperação do jovem mestre levaria tempo, mas Hyun não se importava. Ele só queria lembrar o nome daquele traidor. É explicado pra gente que depois que ele reencarnou, o garoto Hyun acabou perdendo parte das memórias relacionadas ao inimigo. Mesmo assim, ele sabia que esse caba safado iria aparecer na província em busca do ginseng virgem. Talvez pudesse encontrá-lo nessa oportunidade. E imaginando esmagar o homem com sua força, Hyun deu uma risada satisfeito, imaginando que depois disso teria uma vida tranquila. Que sonho ingênuo. O vassalo começou a pensar que ele havia enlouquecido, assustado com a mudança repentina, e correu para chamar o médico. E logo trouxe Jang Soo-young até ele. E apesar de ser mais ou menos jovem, havia prestado exames para se tornar médico pessoal do imperador e possuía grande talento. No futuro, ele vai alcançar iluminação e desenvolver a própria técnica médica. E essa técnica seria justamente a chave para transformar Hyun em alguém bonito e atlético. Então o protagonista perguntou se seria possível preparar remédios para emagrecer rapidamente. O médico respondeu que sim, mas quando Hyun perguntou se seria possível em 6 meses, a resposta veio como um balde de água fria. Levaria cerca de 3 anos, além de exercícios constantes. Muito irritado, o protagonista matou um mosquito que estava no pescoço do médico e o chamou de charlatão. Mesmo assim, o médico teve uma ideia. Se Hyun não conseguia caminhar bem em terra firme, ele deveria treinar debaixo d'água. E logo, eles foram até um riacho próximo. E depois de carregar o gordão nas costas, todos estavam exaustos. Hyun entrou lentamente na água. Ele acreditou que caminhar submerso iria reduzir a pressão sobre seus ossos e músculos. Mas de repente, ele escorregou e caiu em uma área profunda. Por um instante, parecia que a sua barriga o faria flutuar. Só que ele afundou imediatamente como se fosse uma pedra. Seu vassalo estava pensando que ele estava nadando normalmente. Só que depois perceberam que Hyun estava realmente se afogando. O vassalo entrou em pânico, mas ninguém tinha força suficiente para puxar aquele gordão de volta para a margem do rio. Mas enquanto Hyun começou a perder a consciência, memórias antigas daquele corpo ressurgiram em sua mente. Ele lembrou momentos traumáticos da infância, incluindo sua mãe morrendo para protegê-lo. Nesse momento, uma garota apareceu e puxou ele para fora da água, salvando sua vida. Após toda a confusão, finalmente voltaram para casa, e o vassalo agora enfrentava a fúria do pai de Hyun. Mas ao descobrir que tudo havia começado por causa daquela ideia maluca do médico doido, a culpa foi redirecionada, e após quase morrer nas mãos do patriarca, o médico explicou. Hyun estava muito abalado após ser rejeitado, e decidiu emagrecer
emagrecer. Então o médico falou novamente do método de emagrecimento subaquático, dizendo que era extremamente eficaz. Mas a irmã mais velha de Hyun, a mesma que havia enviado aquela serva de antes para salvá-lo, interrompeu, afirmando que não tinha necessidade de se arriscar tanto em um riacho profundo, apenas para emagrecer. E lá no quarto o protagonista acordou e viu a sua irmã mais velha. Ele mal podia acreditar. Aquela mulher incrivelmente bonita era sua irmã. Enquanto ele se enxergava como um gordão feioso e inútil, ela possuía uma beleza excepcional. A criada da irmã perguntou se poderia ajudá-lo a se levantar. O garoto achou impossível que ela conseguisse fazer isso sozinha, mas ela ergueu ele com facilidade, como se não fosse nada. No dia seguinte, ele foi levado ao local preparado para seu treinamento. Os criados e servos estavam estranhamente animados. Era realmente curioso ver pessoas tão felizes em carregar alguém tão pesado. Quando chegaram, ele entendeu o motivo. Estavam construindo uma enorme piscina especialmente para ele. A ideia havia sido da sua irmã mais velha, para evitar que ele voltasse a se arriscar no riacho. Hyun achou tudo aquilo um pouco estranho, mas ao ver a piscina pronta ficou satisfeito. As pessoas sorriam ao vê-lo caminhar até ela, e até mesmo o parabenizavam, mesmo sendo algo aparentemente sem sentido. Todos pareciam felizes. Confuso, ele perguntou ao vassalo sobre seu pai, o patriarca. Na visão do vassalo, o patriarca era um homem respeitável, um discípulo veterano admirado por todos, símbolo de honestidade e virtude. Mas para Hyun, ele era apenas um velhote mandão. Ainda assim, o vassalo acrescentou que sempre que tinha fome, o patriarca abria seus armazéns e distribuía comida e roupas para o povo. Por isso que todo o vilarejo o respeitava bastante. Nesse momento, Hyun percebeu uma coisa. Desde a infância, ele sempre foi um fardo. Mesmo assim, nunca faltou nada para ele. Ser filho do patriarca garantia uma vida confortável. Diante disso, ele começou a rir sozinho, deixando todos confusos. No dia seguinte, com a piscina pronta, ele entrou na água e o impacto acabou criando ondas enormes. Então, ele decidiu intensificar o treinamento. Ordenou que trouxesse uma gigantesca bola de pedra para amarrar em sua perna. O guarda obedeceu, e assim que a pedra foi presa, ele foi lançado na água com força. Mesmo sendo uma piscina rasa, ele afundou imediatamente, como uma pedra. Lá no fundo, iniciou seu verdadeiro treinamento. Seus mestres haviam criado uma técnica especial, a habilidade do cultivo de coração, e diferente das técnicas comuns, ela não utilizava o Danchan como núcleo de energia. Em vez disso, utilizava o coração, e a energia fluía através dos vasos sanguíneos. Após várias tentativas, ele conseguiu fazer o negócio funcionar. A energia se espalhava pela água. Ele podia sentir e manipular as correntes ao seu redor. Então desferiu um poderoso golpe, o punho místico. A força foi tão grande que a água ao redor entrou em completo caos. Depois disso, ele passou a treinar intensamente submerso, utilizando a experiência da sua vida passada, e em apenas um mês dominou a técnica. Agora era hora de voltar. Primeiro, precisava verificar os resultados. Ele pediu ao vassalo que trouxesse a balança. E se nenhum peso tivesse abaixado, ele não teria mais coragem para encarar seus mestres. E após algum tempo, o resultado apareceu, e seu peso havia diminuído. Foi pouco, mas o bastante, e dessa vez a corda não se quebrou. Então, ele começou a dar risada de alegria. O vassalo, envergonhado, admitiu que havia até duvidado no começo, mas não havia tempo a perder. Hyun precisava ficar mais forte o mais rápido possível, então passou a comer grandes quantidades de comida e cultivar energia antes mesmo da digestão terminar. Ele repetiu esse processo continuamente, e 2 meses se passam. E agora, no fundo da piscina, ele executou uma técnica de palma que fez toda a superfície da água se agitar violentamente. O vassalo ficou em choque, e sem pensar, ele disse: "Como é que aquele porco arrogante conseguiu fazer isso?" Uma voz apareceu atrás dele perguntando: "Como assim porco?" Era o patriarca, furioso. Por pouco, não matou o vassalo ali mesmo, mas sua guarda entrou no meio e ordenou que ele fosse levado, não como punição, mas para descansar, após todo o esforço dedicado ao jovem mestre. O vassalo começou a chorar de alívio. Enquanto isso, o patriarca observava satisfeito. Seu filho tinha talento para artes marciais, e mesmo desejando que ele seguisse os estudos, decidiu apoiar seu treinamento. Então sua expressão mudou. Ficou séria. Ele pediu papel e tinta e escreveu ao palácio. No dia seguinte, entregou uma coisinha para Hyun, o Manual Divino do Céu. Era um manual concedido diretamente pelo imperador. Isso demonstrava a gigantesca influência do patriarca. Ele havia informado ao imperador que Hyun começou a treinar artes marciais, e o próprio imperador escolheu o melhor manual para ele. O que o protagonista não sabia era o quanto seu pai insistiu para conseguir aquilo. O patriarca enviava cartas constantemente, pressionando por uma resposta. Além disso, o rapaz ganhou um novo instrutor, seu cunhado Dan Chunwo, marido de sua irmã mais velha. Ele se gabava de liderar a escola mais famosa da província, mas comparado ao verdadeiro nível de Hyun, ele ainda não fazia ideia do que estava por vir. Então o garoto Hyun não teve
teve escolha a não ser aceitar seu cunhado Dan Chun-ho como mestre. O pai ficou tão comovido que quase chorou, se perguntando quando seu filho havia se tornado tão respeitoso. Na realidade, o protagonista simplesmente não conseguia se levantar sem a ajuda dele. Nos dias seguintes, começou o treinamento, e foi como um verdadeiro inferno. Dan Chun-ho não parava de zombar dele, até chamando o cara de orca. Isso irritou Ryun profundamente. Ele até chegou a desafiar o próprio mestre na porrada, dizendo que já dominava o básico. Dan Chun-ho achou que era uma piada e caiu na gargalhada, piorando ainda mais a situação. Mas quando Ryun provocou perguntando se ele estava com medo, ele aceitou na hora. Para tornar a luta mais justa, ele selou a própria energia interna e ainda achou pouco, amarrando os próprios braços. A luta começou com o protagonista utilizando sua técnica de combate rápida e poderosa. Mesmo com o corpo pesado limitando sua velocidade, o resultado foi inesperado. Até mesmo Dan Chun-ho ficou chocado. Como é que esse moleque conseguia combinar diferentes estilos com tanta naturalidade? E sabendo que sua resistência era pouca, Ryun decidiu encerrar rápido e conseguiu. Derrubou o cunhado em poucos movimentos. O cara até chegou a implorar por misericórdia, mas Ryun nocauteou ele mesmo assim. Mais tarde, Dan Chun-ho estava tão machucado que não conseguia nem se mexer direito. Ele teve que pedir ajuda à própria esposa e irmã de Ryun, até mesmo para coçar a cabeça. Ela não se importou. Afinal, Ryun estava indo muito bem. Sempre acreditou que ele era um gênio das artes marciais. Em outro dia, Ryun caminhava pela cidade e a primeira vez que via pessoas tão felizes. Comerciantes negociando, crianças brincando, e aquilo o fez lembrar do passado, uma época em que as ruas estavam cobertas de cadáveres, todos viviam com medo e fome. O futuro traidor iria destruir tudo, e agora, ao verem Ryun andando sozinho, as pessoas se aproximavam admiradas. Mal podiam acreditar que o jovem mestre estava caminhando com as próprias pernas, e logo começaram a oferecer presentes, principalmente comida, e ele só queria dar um passeio. Os moradores continuavam alimentando o cara sem parar, e ele não conseguia nem recusar. A gentileza deles tocou profundamente seu coração, mas isso também só aumentava sua determinação. Pessoas assim não devem morrer, e ele precisava salvar o Murin. Foi então que ele percebeu que tem alguém observando escondido, um artista marcial. O homem ficou surpreso por ter sido notado, mas de repente Ryun apareceu atrás dele, pronto para arregaçar o cara na porrada. Assustado, o homem desconhecido atacou com tudo. O golpe lançou o protagonista Ryun para longe. Esse não era um lutador comum. O impacto o deixou inconsciente. O agressor aproveitou a chance para fugir, e quando Ryun acordou, ele estava furioso e queria matar aquele cara. As pessoas ao redor perguntaram se ele estava bem. Ele fingiu que não foi nada, mas claramente havia sentido bastante o golpe. Aquilo só reforçou sua decisão de ficar mais forte. Enquanto isso, seu pai e sua irmã conversavam. O patriarca tá querendo arranjar uma namoradinha e um casamento para Ryun, pensando em transformá-lo em um grande general no futuro, mas a sua irmã achava que estava cedo demais. Eles pensaram que a mudança repentina no comportamento de Ryun estava ligado ao rompimento do seu noivado com a filha da família Nangung, uma jovem que nunca quis se casar, apenas seguir seu caminho marcial. Mesmo assim, o patriarca pretendia propor o casamento novamente. Enquanto isso, nosso protagonista gordinho foi até o bairro dos mendigos em busca de informações sobre a ginseng virgem, mas não encontrou nada. Disseram que os mendigos haviam desaparecido da região há mais de 20 anos, desde que o patriarca construiu casas para eles. E sem pistas, o garoto Ryun também tentou descobrir algo sobre o tesouro do estado, mas não fazia ideia de onde começar a procurar. Ao mesmo tempo, o chefe da família Nangung analisava informações sobre Ryun por causa da proposta de casamento. Um representante da rede de mendigos explicou que Ryun era um caso especial, um filho adotivo do patriarca, e por isso qualquer negociação envolvendo ele exigia a aprovação central. O garoto Ryun havia sido classificado como nível celestial. Nangung tentou resolver a situação com dinheiro, mas nem isso foi o bastante. As regras da rede de mendigos não podiam ser quebradas. Então, ele apresentou algo mais valioso, um anel com selo imperial. Quem o possuísse teria proteção direta da família Nangung. Seu valor era incalculável. Nesse momento, Ryun chegou à sede da rede de mendigos, mas o lugar parecia luxuoso demais para ser de mendigos. Um guarda chamou ele de gordo e mandou ele se retirar, dizendo que havia um convidado importante lá dentro. Ryun apenas ignorou e tentou entrar, afirmando ser o filho do patriarca. O guarda respondeu com um soco, e após o insulto, Ryun ficou furioso e se preparou para revidar. Enquanto isso, após receber o anel, a rede de mendigos finalmente decidiu entregar as informações sobre Ryun à família Nangung. Ele estava prestes a ler as informações quando uma confusão começou do lado de fora. Ryun estava brigando com o guarda, e o cara teve que admitir que havia subestimado bastante esse pequeno gordinho. Como alguém tão pesado conseguia se mover tão rápido? O garoto Ryun afirmou que estava usando a espada do céu infinito, mas com o nível do guarda, aquilo nem fazia diferença. Ele disse que só queria um pedido de desculpas e que deixaria o assunto
assunto pra lá, mas o guarda ficou ainda mais irritado, principalmente após Hyun insultar a família Nangung. Na mesma hora em que o homem sacou a espada para ameaçá-lo, Hyun o derrotou com um único movimento. O grito do guarda ecoou pelo local. Mesmo assim, o protagonista puxou ele de volta para meter a porrada e disse que iria ensinar boas maneiras. Então começou a dar tapas sem parar, até que alguém gritou para que ele parasse. O homem apareceu rapidamente e se colocou entre os dois. Hyun recuou, mas o cara que acabou de chegar não pretendia deixá-lo sair impune. O protagonista percebeu imediatamente. Aquele homem utilizava uma arte marcial extremamente brutal. Um confronto direto seria perigoso. Essa técnica aumentava o poder através da rotação do corpo. Então Hyun pensou em utilizar a rotação reversa para anular. Mas naquele instante, ele reconheceu o homem. Era seu amigo mestre de uma vida passada. O choque o fez perder a concentração. E mesmo conhecendo bem aqueles movimentos, Hyun acabou sendo derrotado. Ainda assim, o homem ficou surpreso. Afinal, aquele jovem gordo havia conseguido dispersar parte da sua força do golpe, o punho relâmpago explosivo. Enquanto Hyun tentava se levantar, seus olhos demonstraram uma intensa intenção assassina. O homem percebeu isso e se aproximou, mas então, os subordinados de Hyun correram para protegê-lo. Pouco depois, Hyun desmaiou novamente. Foi então que o chefe da rede de mendigos finalmente saiu do prédio e reconheceu quem ele era, o filho adotivo do patriarca. Ele rapidamente gritou: "Quem teve coragem de ferir o filho do patriarca?" Todos voltaram seus olhares para o jovem da família Nangung. O jovem Nangung olhou para o pai e entendeu a situação. Sem hesitar, rasgou o documento com as informações de Hyun. Aquilo já não importava mais. Ele sabia que teria que enfrentar as consequências. E se não fosse por sua posição de possível futuro cunhado, ele já teria sido punido. O chefe da rede de mendigos pediu desculpas de joelhos, mas isso só piorou a situação. Então, ele ordenou que o jovem Nangung também se ajoelhasse. O patriarca de Hyun era alguém respeitado até mesmo pelo imperador. Ao ouvir isso, o jovem entrou em pânico e se ajoelhou imediatamente, implorando perdão. Mas o patriarca ainda estava furioso. Quem ousasse machucar o seu filho iria pagar com a vida. Nesse momento, Hyun apareceu, já consciente, com um penteado muito estranho e diferente, talvez escolha da sua irmã. O chefe da rede de mendigos ficou chocado ao vê-lo andando normalmente. Após aquele golpe, o protagonista se aproximou do líder da família Nangung e o cumprimentou. Em seguida, se virou para o jovem e disse algo inesperado: "Você é o meu sobrinho", mesmo tendo apenas 17 anos. Hyun esperava por esse momento há muito tempo. Afinal de contas, aquele homem havia sido seu discípulo em uma vida passada. Então começou a dar uns tapinhas nele repetidamente. Doía, mas Hyun não se importava. No futuro, aquele jovem se tornaria o rei da espada, um dos 6 grandes mestres do Murin. Mas agora, ele finalmente podia se vingar um pouquinho. Até beliscou sua bochecha, obrigando o cara a chamá-lo de tio. Mesmo assim, Hyun estava muito feliz em vê-lo novamente. A emoção era real, embora parte dela fosse pura satisfação pela pequena vingança. O cara pergunta por que ele tá tomando porrada, e depois disso, todos se sentam para conversar. A família Nangung ainda não sabia como recusar o casamento, mas Hyun resolveu o problema. Recusou calmamente. Disse que estava ocupado treinando para salvar o mundo. Casamento não era prioridade. Também deixou claro que o noivado havia sido forçado por uma antiga promessa, sem consentimento de nenhum dos dois lados. Para ele, aquilo podia esperar. O patriarca ficou completamente surpreso. Hyun ainda provocou. Falou de um Murin cheio de bandidos, ladrões e mercenários corrompidos, claramente dando uma indireta e alfinetando tanto a família Nangung quanto a rede de mendigos. Ninguém respondeu e o silêncio tomou conta do lugar. Então Hyun se levantou e encerrou o assunto. O casamento estava cancelado. Em seguida, chamou o chefe da rede de mendigos. Ele ainda precisava de informações sobre o ginseng virgem. E mais do que isso, ele queria saber o estado atual do Murin e sobre os mestres ligados à sua vida antiga. Ele queria vingança. Queria fazê-los sofrerem o mesmo que ele sofreu. Seu olhar mudou completamente. Frio, cruel e naquele momento, parecia pronto para começar algo novo. Até considerava aceitar um discípulo no futuro. E de volta à piscina, seu vassalo sugeriu que ele fosse descansar. Mas Hyun ignorou. Até que a sua irmã chegou e disse a mesma coisa. Ele precisava parar. Ao lado dela, uma mulher de expressão fria chamou a atenção de todo mundo. Ele se apaixonou na hora. E para ele, ela parecia até um sonho. E sabendo que Hyun pretendia entrar de vez no mundo do Murin, a sua irmã perguntou: "Será que você esqueceu do que aconteceu com a mamãe? Ela morreu por causa desse mundo." Hyun respondeu com calma: "Você ainda acha que eu sou fraco?" A pergunta a pegou de surpresa. Então ele fez uma promessa. Nada parecido voltaria a acontecer com o clã. Ele não vai permitir. Ao escutar isso, a sua irmã deu um sorriso, aliviada. Seu irmão finalmente havia mudado. A irmãzona então fez um carinho suavemente na cabeça de Hyun, dizendo que ele havia crescido bastante, principalmente para os lados. O garoto ficou até estranhando essa gentileza. Talvez fosse assim que uma família nobre deveria agir de verdade. Após isso, o tempo passou. E do nada, a água da piscina começou a se agitar. Alguém apareceu. Era Hyun. Ele declarou que finalmente havia chegado o momento. O vassalo correu preocupado, pedindo que ele tivesse cuidado. Será que essa seria a grande transformação do protagonista? Parece que sim, mas não foi como esperado. Hyun estava magro, mas muito magro. Na real, ele tá muito frágil. Então
inverno finalmente chegou, e de volta à residência do patriarca, seu pai até brincou com ele. Meu filho, não saia desse jeito na rua, o vento pode acabar te levando. Mas Hyun não pretendia ficar. Na verdade, ele queria sair. Ele ainda tinha objetivos a cumprir, inclusive lidar com um jovem da família Namgong. Então, decidiu partir. Disse que iria visitar um certo tio na província, e começou a se preparar. Ele estava muito animado com a ideia de finalmente ter liberdade, e planejava sair sem ser notado. Mas não fazia ideia de que estavam preparando uma gigantesca carruagem para ele, com mais de 20 guardas. Para Hyun, aquilo era só um fardo. Então, ele fez o seguinte plano. Chamou todos para beberem e avisou que iriam partir no dia seguinte. Enquanto isso, discretamente, ele utilizou um veneno especial. Não era álcool. Era uma substância que dispersava a energia interna, um recurso de emergência que havia conseguido com o médico Jang Soo-young. Os guardas não perceberam e não estariam em condições de viajar até a manhã seguinte. Era, na prática, um veneno paralisante leve. Quando estava prestes a sair, a sua irmã simplesmente apareceu. Ela o abraçou e disse: "Cuide-se e não se esforce demais, e volte quando quiser." Ela e o patriarca sempre estariam aqui esperando. Sem dizer muito, Hyun apenas foi embora, montado no melhor cavalo disponível. No dia seguinte, chegou em uma pequena aldeia, mas sua aparência levantava muitas suspeitas. Os moradores olhavam como se ele fosse um criminoso, ou no mínimo, um ladrão. Então, ele improvisou, dizendo ser um oficial de um clã e que estava procurando algo para o filho de seu mestre, e perguntou sobre uma luz vermelha vista na montanha. Um velho apareceu e disse já ter visto algo assim ao pôr do sol, uma luz vermelha refletida. O local era conhecido como Montanha do Barulho, mas havia um problema. Pertencia ao clã dos 9 dragões, um grupo violento. Não eram bandidos comuns, eram brutais, e isso apenas confirmou as suspeitas de Hyun. Ele estava no lugar certo. Hyun pediu que o velho o guiasse. O homem então hesitou assustado, mas acabou aceitando. E quando chegaram mais perto, Hyun dispensou o cara, pois não queria colocá-lo em perigo. Apenas pediu direções e prometeu recompensá-lo. Com isso, rapaziada, a gente chega no final de mais um capítulo. Quer continuação? Tá ligado, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.